Olá, você é bem-vindo aqui no canal. Eu estou feliz por você ter nos escolhido para aprender um pouco mais, um resumo do livro bíblico chamado Judas. Este é um livro pouco conhecido e pouco lido pela maioria de nós. É o quarto menor livro da Bíblia e é uma das cartas gerais. Ela é assim classificada porque não foi endereçada a uma igreja ou a uma pessoa em específico, mas ela tem uma apresentação e um destinatário geral. O seu autor, como o nome sugere, é Judas. E existem 6 homens na palavra de Deus que têm esse nome. E, logicamente, o Judas, autor desta carta, não é o Judas Iscariotes, o traidor de Jesus. Mas esse Judas, ele era irmão de Jesus, e irmão também de Tiago, que escreveu o livro bíblico que tem o seu nome. Nós sabemos, pelo relato do evangelista João, que os irmãos de Jesus, logicamente incluindo Judas, só reconheceram Jesus como Messias e como Salvador após a sua ressurreição. E Judas então teve um encontro com Jesus e passou a ser alguém que defendia a causa do Senhor. Logo no começo da sua carta, Judas deixa claro que a sua intenção inicial em escrevê-la é falar sobre a salvação. Mas ele como que decide mudar de assunto, mudar de conteúdo na sua carta, e ele passa a escrever sobre a defesa da fé e sobre a necessidade da gente não se desviar dos caminhos que nós conhecemos e sermos firmes apesar dos desafios da vida cristã, a permanecermos íntegros e fiéis, apesar das perseguições que muitas vezes sofremos por pertencermos a Cristo. É notório que Judas tinha um grande conhecimento do Antigo Testamento, pois ele cita vários personagens e eventos daquele período, mostrando que precisamos tomar cuidado para não cairmos nos mesmos erros que aqueles caíram. Ele cita os israelitas no deserto e a sua falta de fé, cita os anjos caídos e o seu orgulho, cita Sodoma e Gomorra e os seus pecados sexuais, cita Caim e o seu ódio, fala também de Balaão e a sua ganância, e Corá e a sua rebeldia. E é claro que nós precisamos tomar cuidado não só com estes 6 pecados, mas com qualquer outro que possa manchar a nossa vida e atrapalhar a nossa integridade. E é também por meio desta carta que nós somos informados de 2 episódios muito interessantes do Antigo Testamento, que nós não tomamos conhecimento pela Bíblia, mas por outros livros. Um deles é o fato de que Enoque, o 7º homem depois de Adão, e um dos homens que andou com Deus a ponto dele ser arrebatado, isso mesmo, a ponto dele não enfrentar a morte, tamanha a sua santidade. E Judas menciona que esse Enoque já naquele tempo anunciava a segunda vinda de Cristo e que ele viria com os seus santos anjos com poder e grande glória. E a Judas também que nos informa que após a morte de Moisés, a Bíblia nos informa que o seu corpo foi sepultado por Deus, mas Judas nos diz que o arcanjo Miguel e Satanás disputaram e brigaram pela posse do corpo de Moisés. Mas é interessante que, logicamente, o bem sempre vence o mal, o poder de Deus é maior do que o poder do inimigo. E Satanás foi repreendido pelo arcanjo Miguel no nome do Senhor, e logicamente que o corpo de Moisés ficou sobre o pertencimento do nosso Deus. E o versículo deste livro, para o nosso destaque, é logo o comecinho do versículo 4, quando ele diz que nós hoje transformamos a graça de Deus em libertinagem. Isso é um perigo enorme, meu querido amigo e meu querido irmão. Nós temos a graça de Deus que superabundou sobre a nossa vida, já que o pecado nela havia abundado, mas nós parece que exageramos, esbanjamos e até banalizamos a graça. Aquilo que custou caro para Deus, que foi a morte de Cristo, não pode custar barato para nós. A graça de Deus não pode ser barateada, o Evangelho não pode ser comercializado, mas nós precisamos valorizar como muita coisa, como algo de muito valor, a graça de Deus, e não usar dela como um recurso total para vivermos uma vida dissoluta, uma vida de pecado, uma vida distante de Deus. A libertinagem é um excesso de liberdade
E a graça não nos dá liberdade absoluta para pecar. Muito pelo contrário, a graça nos mostra que quando pecarmos, se pecarmos, temos para com Deus um advogado, Jesus, o justo, aquele que pode nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, cuidado, não brinque de pecar, não esbanje na graça, mas use-a sempre que for necessário, sim, mas não transformemos a graça de Deus em libertinagem. Peço que, se esse vídeo foi interessante para você e te ensinou algumas coisas, que você curta, comente, compartilhe e, claro, se inscreva aqui no canal, ative o sininho também, enfim, faça tudo para não ficar de fora das nossas novidades. Que Deus te abençoe e até a próxima.